E galera, atualização quentíssima sobre a disputa entre a Rockstar Games e os ex-34 desenvolvedores demitidos pelo estúdio no final do ano passado. A última audiência preliminar aconteceu nessa segunda-feira, dia 5 de janeiro, no Tribunal de Glasgow, na Escócia, e contou com membros do sindicato IWGB e também da Rockstar Games, que não só respondeu às acusações, mas como também confirmou para a IGN que os vazamentos do GTA 6 são reais e é um dos motivos dessas demissões. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, quem acompanha o canal Sunnyplay já tá ligado dessa treta aí envolvendo a Rockstar Games e ex-desenvolvedores do estúdio que foram demitidos no final do ano passado. Situação essa que tem gerado uma certa crise interna dentro da Rockstar e que já precede o adiamento do GTA 6, embora esse não tenha sido o motivo do adiamento. E bom, essa situação acabou tomando uma proporção tão grande que acabou chegando nas autoridades da Grã-Bretanha. E no momento a Rockstar Games foi intimada a responder todas essas acusações em audiências preliminares na cidade de Glasgow, na Escócia. E a última audiência aconteceu agora no dia 5 de janeiro e contou com a presença de membros do IWGB que representaram os trabalhadores demitidos pela Rockstar, além de porta-vozes da própria Rockstar Games. E o sindicato teria solicitado ao juiz do caso uma medida cautelar que garantiria a restauração dos salários dos 34 ex-funcionários demitidos. Ou seja, a Rockstar Games teria que continuar pagando esses funcionários pelo menos até o final do processo, além de terem os seus vistos de trabalho restabelecidos, já que alguns desses funcionários são nativos de outros países e teriam vistos ali para poder trabalhar no Reino Unido, exercendo as suas funções na Rockstar Games. E bom, essa tutela provisória ainda não foi concedida, mas pelo que tudo indica, a Rockstar Games tem prova suficiente para justificar essas 34 demissões. E em declaração ao portal IGN, a Rockstar Games confirmou que os funcionários teriam compartilhado informações sensíveis ao desenvolvimento do jogo, desde recursos, progressos do desenvolvimento e até possíveis prazos de lançamento em um canal público no Discord. E eles ainda declararam tolerância zero a qualquer tipo de vazamento, por menor que seja, devido a danos comerciais e criativos severos, tanto a Rockstar Games quanto a Take-Two Interactive, como o que aconteceu no dia do adiamento do GTA 6, que poucos minutos após a declaração oficial da Rockstar Games, teve impacto direto nas ações da Take-Two Interactive, que despencaram cerca de 3,75 bilhões de dólares em um único dia. Em entrevista à IGN, o porta-voz da Rockstar Games negou categoricamente todas as alegações feitas na audiência e ainda deixou claro repetidamente que tomaram as medidas necessárias contra o grupo de indivíduos no Reino Unido e no Canadá que discutiram informações altamente confidenciais, incluindo informações sobre recurso de jogos de títulos futuros e ainda não anunciados em um canal público e inseguro de mídia social, constituindo uma violação de políticas de confidencialidade de longa data e bem conhecidas, o famoso NDA. Eles também declararam que esse canal do Discord continha pelo menos 25 pessoas que não eram funcionários da Rockstar Games, incluindo funcionários de desenvolvedoras concorrentes, um jornalista da indústria do videogame, além de dezenas de membros anônimos e não identificáveis. Galera, a situação tá tensa, tá? Cada dia que passa a gente vai descobrindo aí novos episódios dessa série eletrizante envolvendo a Rockstar Games. Agora a pergunta que fica é, quem serão essas pessoas que estavam nesse servidor do Discord? De quais estúdios concorrentes da Rockstar eles pertenciam? E quem será esse tal jornalista que estava presente lá? Será que é o Jason Schreier? Ou quem sabe o Tom Henderson? De uma coisa a gente sabe, tá rapaziada? Pra Rockstar Games fazer essas declarações, obviamente eles devem ter como provar. Até porque tudo isso aí foi identificado muito antes de descobrir que esses desenvolvedores faziam parte de um sindicato dos games. Então assim, a batata deles estão assando e pelo visto, a situação tá pendendo pro lado da Rockstar Games. E ó, a partir das declarações oficiais feitas pela Rockstar Games sobre os vazamentos, a comunidade chegou à conclusão que os vazamentos que ocasionaram essas demissões podiam muito bem estar relacionados aos vazamentos liberados pelo Game Roll, que pra quem já acompanha o canal Sunnyplay tá ligado de todas as informações que ele já havia compartilhado. A primeira que acabou tomando
bastante repercussão foi justamente o sobrenome dos protagonistas do jogo, em que ele teria compartilhado alguns meses antes do trailer 2, como se fosse uma espécie de especulação. E bom, após a confirmação nesse segundo trailer, ele passou a compartilhar mais informações que teriam vindo da mesma fonte, entre elas o retorno do nível de procurado com 6 estrelas, mecânicas de peso e relacionamento inspiradas no Red Dead Redemption 2, sistema limitado de armas e armazenamento no porta-mala e um mapa novamente no formato de ilha. Além de áreas subaquáticas exploráveis com tesouros e segredos, a confirmação que a cena do trailer 2, em que o Jason compra a cerveja, é realmente uma gameplay, sistema de cumprimentar e antagonizar os NPCs, roda de personagem com 3 opções: jogar sozinho com o Jason, sozinho com a Lúcia, ou até controlar os 2 personagens ao mesmo tempo, onde o Jason e a Lúcia poderiam realizar roubos juntos, além de missões e atividades do dia a dia, como ir a restaurantes, baladas ou até algum tipo de jogos juntos. Ele também havia comentado sobre o formato retangular de GPS, bem semelhante do GTA V, só que com marcadores na cor rosa, além também do Jason possuir uma habilidade semelhante ao Dead Eye do Red Dead Redemption 2, que desacelerava o tempo e revelava pontos fracos do ambiente, né, locais mais vulneráveis para serem roubados. A Lúcia também poderia usar esse mesmo poder, só que apenas com um disparo. Além disso, essa fonte também teria reportado ao Game Roll que isso seria considerado bem ruim internamente e espera que fosse alterado, mas a ideia seria mostrar que o Jason é um atirador melhor que a Lúcia por causa do tempo dele no exército. Além disso, os NPCs reagiriam quando vê os nossos protagonistas andando com a arma na mão, fazendo com que eles tivessem que escondê-las para evitar de chamar atenção. Haveriam dançarinos masculinos no jogo, se é que você me entende, além da dirigibilidade ser a melhor que a franquia já teve. Sistema de gore e desmembramento, bem semelhante ao do Red Dead Redemption 2. Ele também revelou uma informação sobre um personagem chamado Donnie, que seria um amigo do Jason e que trabalharia pro Brian, descrito como esquisitão, e que o mapa do jogo teria novamente o formato de uma ilha sem o Panhandle, que seria o Cabo da Panela, né, uma espécie de península ali de costa do estado da Flórida. Além disso, ele comentou também sobre shoppings e arranha-céus que podem ser explorados e contém até elevadores, e mais de 700 lojas, a maioria delas com interiores exploráveis, permitindo um grande jogo de mundo aberto com bastante imersão, e que o game contaria com um sistema de capítulos semelhante ao do Red Dead Redemption 2, com 5 capítulos no total, além das cenas mostradas no trailer 2 fazerem parte dos capítulos 1 ao 3. Eles também revelaram que haverão cenas libidinosas, se é que vocês me entendem, só que sem ser totalmente explícitas. Ele fala também que aparentemente não vai ser possível ouvir músicas fora do carro, né, com o fone de ouvido como a gente imaginou, e que o modo deitar ou prone, rastejar, né, deitado, foi cortado já há algum tempo. Além também de que as armas em 2 mãos não estará presente no jogo, como a gente sempre imaginou. Não existirá uma paródia do Disney World, o que pra mim é bem intrigante essas afirmações, além também de não existir minigames de roubo a residências. O que vamos combinar, rapaziada, é uma pena. De qualquer forma, rapaziada, não tem uma confirmação 100% que os vazamentos do Game Roll estão relacionados a essas demissões, tá? A conclusão foi feita a partir das descrições que a Rockstar Games deu dos vazamentos que ocasionaram essas demissões, então faz bastante sentido com as informações que o Game Roll revelou, e se essas informações do Game Roll são 100% verdade ou não, aí fica o questionamento, tá? A única coisa que a gente sabe é que ele realmente acertou o sobrenome dos protagonistas antes do trailer 2, então se ele confirma que essas informações vieram da mesma fonte, pode ser que ele acerte novamente. De qualquer forma, rapaziada, eu vou sempre estar atualizando vocês das novidades a respeito desse caso, então já clica aqui embaixo no botão inscreva-se e ativa o sininho com todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E galera, ontem eu soltei para vocês um vídeo incrível mostrando um novo mistério do Red Dead Redemption 2 que foi descoberto depois de mais de 7 anos de lançamento do jogo e pode estar conectado com GTA V. Se você não conferiu esse vídeo, clica nesse cardzinho aqui em cima que o linkão tá na descrição. O lance é que também nesses últimos dias, um desenvolvedor da Rockstar Games confirmou que esse mistério é real, tá, rapaziada? Ele até demonstrou surpresa dos fãs realmente terem encontrado, já que era uma parada tão específica. Então, se você ainda não conferiu esse easter egg que já tá confirmado como real, clica no cardzinho, o linkão também tá na descrição. E galera, não esquece de colar lá na Royal Palace, tá cheio de novidade pra vocês, descontos especiais, e utilizando o cupom do canal Sunnyplay, você vai ter ainda mais descontos dos que já estão disponíveis na loja. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. E por favor, não vai embora sem deixar aquele like pesado pra fortalecer, além de apoiar o nosso trabalho, isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a vídeos, lives, figurinhas exclusivas, sorteios, além de apoiar o nosso trabalho, é só clicar aqui embaixo no botão Seja
seja membro e vir fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu sempre compartilho as novidades lá em primeira mão com vocês. Inclusive tem várias fotos incríveis lá no meu Instagram, até do presente que a Rockstar Games me mandou. Se você não conferiu ainda, cola lá e dá aquela moral pra gente. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!